Meus caros, vocês devem estar aí atentos nas internets, sabe que um certo tipo de estudo voltou à tona. De repente, todo mundo está falando sobre arquétipos. Por isso, eu trago aqui uma série, ou talvez só esse vídeo, trazendo um pouco do estudo de certos arquétipos que não são tão usuais quanto você imagina, mas que eu acho que são extremamente necessários de serem debatidos, estudados, analisados, tá? Então essa série de arquétipos modernos que eu acabo de fundar aqui vai começar com um arquétipo muito conhecido. Você já viu, ou você é essa pessoa, que diante de uma questão, em vez de decidir por si só ou perguntar para poucas pessoas, sai perguntando para todo mundo que é possível, tá? Esse arquétipo é muito clássico. Por quê? Porque essa pessoa visivelmente ela, o quê? Ela é insegura. Quando eu vejo essas pessoas inseguras saindo perguntando conselho para todo mundo, eu sempre me lembro da passagem bíblica das 99 ovelhas e o bom pastor, ou das 100 ovelhas, né? Porque o bom pastor recolhe a ovelhinha perdida, das 100 ovelhas e o pastor. E para mim, esse arquétipo então é o inverso dessa passagem bíblica. Na verdade é o quê? É a ovelhinha com 100 pastores. Então, o arquétipo moderno de hoje que eu vou falar e vou tentar explicar, mapear para vocês nesse estudo completamente inovador e muito recente, meu, desses arquétipos, é o que? A ovelhinha com 100 pastores. O que acontece? Como eu disse anteriormente, a pessoa sai perguntando para todo mundo. Normalmente, essa ovelhinha com 100 pastores, para esse arquétipo ficar mais verossímil, é realmente uma pessoa que está dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma religião, né? E me vem aqui na cabeça um caso que eu ouvi de uma moça que, tendo ali uma dificuldade no relacionamento, ela perguntou para amigos da igreja, perguntou para um casal que ela achava que era referência em relacionamento, para o coordenador do grupo de jovens dela, perguntou para o padre da paróquia, para o seu diretor espiritual, perguntou para o psicólogo, tá? Também foi em outro lugar, tipo um convento, perguntar para umas freiras qual que é a opinião que elas tinham, e ainda em outra missa com outro padre perguntar, ou seja, essa pessoa perguntou pelo menos para 10 pessoas. O que acontece com esse arquétipo, sendo você uma pessoa religiosa ou não? Primeiro, a insegurança da ovelhinha com 100 pastores não diminui. Por quê? Porque são muitas opiniões. São muitas opiniões. Essa pessoa, de certa maneira, acredita que em algum momento alguém vai dar uma resposta para ela que acalmará o coração dela. Tá? Então o primeiro erro da ovelhinha de 100 pastores é isso, é acreditar que existe uma resposta mágica. Então quando você está nesse arquétipo, você é essa ovelhinha, interiormente sim, você vai estar esperando o quê? Uma resposta mágica. Tá? Não adianta negar, você espera que alguém acalme teu coração. A segunda coisa, quanto mais esta ovelhinha pede conselhos para esses 100 pastores, a tendência não é ficar mais claro ou ficar mais fácil resolver o problema. Na verdade, é o inverso. A tendência é ficar cada vez mais difícil resolver o problema. Por quê? Porque cada vez mais nós temos opiniões diferentes. Com certeza você já passou por isso e você lembra de tipo, tá, e agora o que eu faço? Né? Você, num primeiro momento, você pensa, e agora o que eu faço? Aí tem um arco de pedido de opiniões e depois chega no final você pensa, tá, e agora o que eu faço? Ou seja, são tantas opiniões e são tão diversas às vezes, fica até difícil, né? Como eu dei exemplo aqui, uma dificuldade no relacionamento. Você pergunta para uma pessoa, tenha paciência. Pergunta para outra pessoa, a pessoa vai falar, não, tenha paciência, mas não seja trouxa. Pronto, já está gerando mais insegurança. É pra ter paciência ou não ser trouxa? Como é que é isso daí? Ah, esse tipo de coisa acontece. Não dá nenhuma resposta. Todo fala, termina. Ah, se teu caso aí termina. Ah, namoro é feito pra acabar. É, aquelas coisas assim. O outro vai dizer, ah, minha querida, veja bem, o amor, vai dar... Quando você vai ver, assim, você pediu 10, 15, às vezes também a ovelhinha de 100 pastores, o que ela faz? Ela pede opinião pra galera da internet. Também tem isso. Vai lá e pede opinião, e daí numa caixinha de pergunta acha que até mesmo a opinião da galera da internet está no mesmo nível da pessoa que conhece ela. Então vira assim, vira um mar de coisas. Então começa com dúvida, faz um apanhado e termina com dúvida. Entende? Porque fica mais complexo. Quem que conseguiria perguntar para 10 pessoas e chegar numa conclusão? Uma pessoa que não é insegura.
Uma pessoa que ouvir ia conseguir ponderar. O problema é que esta ovelhinha é insegura, tá? Então aí tá o quê? O segundo problema. Qual que é o terceiro problema nesse sentido? Quando você é inseguro e pede opinião para os outros, normalmente você fica com uma sensação de que, ai meu Deus, o outro falou fazer tal coisa, mas eu não queria fazer tal coisa. Como é que eu vou? Agora eu vou desagradar a pessoa. Fica com medo de desagradar a pessoa. Vai lá e conversa com o padre. O padre fala, não, faça assim, faça assado. Por sinal, venha na minha missa aqui, semana que vem, coisa e tal. Cara, eu não consigo vir na semana que vem. Agora, além de eu ter o problema, não conseguir resolver, ainda vou me comprometer com o padre que eu vou ter que vir na missa aqui. Entende? Então, nesse sentido também, a ovelhinha, uns 100 pastores, para cada pastor que ela pergunta a opinião, ela fica com uma dívida moral. Né? Por que ela fica com uma dívida? Pô, agora vai conversar com o amigo. Fala, não, vem cá, vamos conversar. E aí, como é que você tá? Né? Porque normalmente é isso, a pessoa pergunta pra alguém, e se o outro lado, a pessoa que tá ajudando, é comprometida, vai dizer, e aí, como é que tá? Resolveu aquela questão? Precisa de mais alguma coisa? Aí a ovelhinha, ela pede ajuda, recebe as ajudas, não sabe o que fazer e trava, não quer mais conversar com mais ninguém. Entende? E mais também, se esse é o terceiro ponto, o quarto ponto, vai anotando aí, porque eu não vou lembrar esses pontos depois pra fazer resumo. Quarto ponto da ovelhinha com 100 pastores. Quer chegar no denominador comum. Se por um lado não quer desagradar, quer tentar por outro lado fazer, assim, tomar uma atitude que agrade a todos. Como é que vai agradar a todos? Como é que vai agradar a todos? Não agrada. Não tem como agradar a todo mundo. Então daí olha e fala, pá, que pepino que eu me enfiei. Se enfiou mesmo. Né? E mais também, quinto ponto, presta atenção. Quinto ponto. Acontece muitas vezes da ovelhinha com 100 pastores esperar que alguém se responsabilize por ela. Muitas vezes, você que está nesse arquétipo ou algum conhecido seu, quando assume essa postura, sai esperando que alguém abrace a causa. Esperando que alguém olhe e fale, ah, meu Deus, você está passando por isso. Não, menina, não, rapaz, pode deixar que eu te ajudo. Não, que é isso, vem cá. Não, ó, e aí prometa mil coisas, bote debaixo do braço, entende? Principalmente, não com questões de relacionamento, mas principalmente com questões de trabalho, sabe? Ou seja, a ovelhinha fica esperando que alguém olhe e fale, não, você tá procurando emprego, tá difícil. Não, pode deixar. Eu tenho uma empresa, eu te coloco lá. Ah, meu filho tem uma indicação. Ou seja, quer cortar caminho, né? Aí essa ovelhinha conversa com o pastor, não resolveu o problema, conversa com outro, não resolveu o problema, conversa com outro. Ela quer que alguém resolva o seu problema. Entende? Ela não quer que o outro dê um conselho para ela resolver por si só. Não, eu quero que alguém abrace a minha causa. Entende? E faça acontecer. Também tem esse problema, é o quinto problema aí da ovelhinha de 100 pastores. E tem um sexto. Tem um sexto problema. Qual que é o sexto problema? Não raro, essa pessoa vai de opinião em opinião até chegar naquela que concorda com ela. Então a menina ou o rapaz tá lá, quero terminar o meu relacionamento porque não tá legal. Vai conversar de um em um até chegar alguém que diga, cara, termina esse relacionamento, é o melhor que você faz. Ai, gostei da opinião dele. Não, você gostou da sua opinião, ovelhinha. Entendeu? Você gostou da sua opinião que o outro simplesmente falou pra você e você foi lá e acatou. Entende? Então, preste atenção. Olha quantas coisas acontecem, né, quando você assume esse papel. E a última, talvez, sétima. Vamos botar a sétima. A ovelhinha com 100 pastores tem uma dificuldade imensa de se responsabilizar por sua vida. Tem uma dificuldade imensa. E muitas vezes a insegurança não justifica isso. Na verdade, é uma dificuldade com a responsabilidade. Porque tem muita gente que é insegura, que é responsável, e tem muita gente que não é insegura e não é responsável. Né? É irresponsável. Então a ovelhinha com 100 pastores tem muito disso também. De não assumir a responsabilidade em suas próprias mãos. Vai realmente conversar, vai querer que muita gente se movimente em prol dela. Mas pouco compromisso tem. Eu, quando atendo esse tipo de arquétipo, ou a pessoa está nesse tipo de arquétipo, é muito visível. Quanto mais ela pergunta, mais confusa fica. E quanto mais alguém dá uma opinião, pior é. Por isso, nesses casos, eu como terapeuta,
eu não dou minhas opiniões. Eu falo, tá, o que que fulano diz? O que que ciclano diz? O que que você acha? Ai, não sei, mas o que que você acha, doutor? Não sou eu que tenho que decidir. Eu sempre jogo pra pessoa ali, né? Naturalmente terapia já é assim, mas nesse caso eu presto mais atenção ainda do tipo, eu não vou nem sugerir nada aqui. Por quê? Eu sugerir também não tinha pensado nisso. Aí você já começa a olhar na cara da pessoa, a pessoa fazendo aquele cálculo assim do, puta, e agora como é que eu vou organizar tudo que falou com a expectativa do meu terapeuta? Então é uma pessoa que tem dificuldade de se responsabilizar. E uma pessoa que tem dificuldade de se responsabilizar fica o quê? Refém de todo mundo. Fica refém dos outros. Então a ovelhinha com 100 pastores, por uma insegurança ou por uma vontade de não se responsabilizar, fica refém dos outros. Vai ficar esperando que alguém ou abrace a sua causa, ou então que todo mundo concorde, ou então que alguém, de certa maneira, consiga dar uma resposta mágica, vamos dizer assim. Então esse arquétipo, meus caras, né? Comecei bem aí essa série de arquétipos modernos. Esse arquétipo é um perigo, tá? Então presta atenção na sua vida, ser vivo. Como é que tá isso daí? Presta atenção. Você é uma pessoa que diante de uma dificuldade você sai perguntando, quer saber mais, quer saber coisa e não se aquieta? Ou você é uma pessoa que talvez você seja um pouco mais tranquila, né? Como que eu acho que dá para resolver isso daí? Você tem que assumir a vida na tua mão. E quando você for pedir conselho, que seja para poucos. E você tem que perceber, a responsabilidade da tua decisão é sua. No caso que eu coloquei aqui, a menina quer se separar do namorado, ou o menino quer se separar, quem vai ter que decidir isso? A pessoa. Quem que vai arcar com a consequência? A pessoa. Nenhum conselheiro seu vai sofrer pelo término do seu namoro. Mesmo seja sua mãe, mesmo seja seu pai, um desses conselheiros. Nenhum desses pastores que está te orientando vai saber o que é melhor para você dentro do relacionamento que você está vivendo. Então é bom ter esses conselhos. Mas, cara, escolha aí umas 4 pessoas de confiança que te acompanhem. E perceba, muitas das coisas é você. Você vai perceber, se você é essa ovelhinha de 100 pastores, você vai começar a perceber que as pessoas falam coisas da cabeça dela e muitas vezes não tem nada a ver com a tua vida. Entende? Tem isso também. Quanto mais distante a pessoa for da tua vida, mais genérica é a resposta que ela dá. Né? O cara da internet lá na resposta de caixinha, ele não tem como acertar tudo integralmente. Não tem nem tempo. Então você tem que olhar e falar assim, no final das contas, quem vai ter que decidir por mim? Eu mesmo. Eu mesmo. Então pensa nesse tipo de coisa. Por quê? Porque senão você nunca vai sair desse papel de, para ter segurança, perguntar para muitas pessoas, ficar mais confuso e ainda ficar devendo com uma dívida moral com todo mundo, porque você acha que tem que fazer as coisas que aquelas pessoas têm que fazer. E ouse mais. Cheguei, conversei, bem, vamos tomar a decisão. Não vou falar sobre isso hoje aqui, né? Porque para também não estender mais. Mas assim, decisões, a maior parte das decisões a gente não tem certeza do que acontece. Não tem como prever tudo. A gente dá uma olhada e fala, arrisca, é risco. Tá? Já até gravei um vídeo aqui, se você quiser, assista ali. Né? Nunca mais tenha medo de errar, é o nome do vídeo ali, né? Você só corre o risco de dar certo se correr o risco de dar errado. É sobre isso que eu falo, entende? A margem de risco, meu amigo, você não tem como prever. O que você tem que fazer é tomar a melhor decisão que você acredita e arcar com as consequências. Então você, ovelhinha, tá? Veja, é uma ovelhinha com 100 pastores, mas continua sendo uma ovelhinha perdida. Pensa nisso, tá bom? Pensa nessas questões e, claro, comente aqui embaixo, já passou por essa situação, já foi um dos pastores de uma dessas ovelhinhas e viu que não adiantou nada, quanto mais você falava, mais a pessoa ficava confusa. Como é que foi? Você já teve alguma fase em que você perguntou pra todo mundo e também não ajudou nada, ficou perdida também, tá? E claro, assine meu canal e compartilhe esse vídeo, tá? Estamos aí nos 40 dias com bom senso, tá? Ao final desses 40 dias, eu quero fazer uma live, eu quero que você esteja presente comigo. Então, preste atenção, continue seguindo o canal aqui, a gente vai passar todas as informações. E aqui embaixo nos comentários tem um link para você se cadastrar na minha lista de e-mails e assim eu consigo te informar de tudo que está acontecendo. Tá bom? Maravilha, um grande abraço, tá? Não se perca mais. Até!